Apresentação: Carol Camurji. Cola que é sucesso, cola no meu podcast. Hoje eu recebo ela pela segunda vez, doutora Larissa Pimentel. Ela que é advogada e, gente, tem um currículo extenso. Seja bem-vinda mais uma vez ao meu podcast, doutora Larissa Pimentel. Obrigada, Carol. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. E agora se apresenta para o público, né? Quem é a doutora Larissa Pimentel? Eu sou muito simples, eu sou advogada, gosto muito de fazer. Hoje, Carol, nós gostamos muito de falar quem somos, né? E por vezes esquecemos da nossa essência. Então, se eu falar que eu sou advogada, que eu aplico compliance nas empresas, que eu sou psicanalista, isso daí é a minha função. Mas quem é a Larissa de fato é uma pessoa muito simples, é uma pessoa que gosta de estar com a família, gosta de se reunir no seu templo, né, na igreja. Então, eu creio que nós somos mais do que a nossa função, né? E assim, eu como jornalista, eu acompanho muito o seu trabalho nas redes sociais, né? Obrigada. E eu percebo que você tem um dom da palavra. Isso assim, o que é um dom da palavra? Não é só saber falar. Você tem um dom da gente parar para poder te ouvir. Ou por que ela está dizendo? Né? Das pessoas voltarem a atenção exclusivamente para você. Como é que é isso, assim? Isso foi desde pequena? Então, veja bem, quando nós falamos em dom da palavra, parece e soa tão forte, né? Mas, na verdade, eu creio em ferramentas que nos são dadas. E a palavra e a comunicação nada mais é do que você estabelecer conexão com as pessoas. E eu amo isso, eu amo estar conectada com pessoas, eu amo desenvolver essa proximidade, essa coinonia de estar junto com o outro, até porque a advocacia me proporciona isso, né? A psicanálise também, eu ministro a palavra. Então, assim, eu faço, eu desenvolvo essa comunicação com muito amor e também com cuidado e zelo para o meu ouvinte, para o meu interlocutor, para que ele se sinta também pertencente ao que de fato está sendo ali posto na conversa, né? Isso Você falou um ponto muito importante, porque quando você fala, parece que a gente está do seu lado, né? Parece que a gente está ali do seu lado e você está conversando com a gente. Quando você conversa com o seu público, passa isso pra gente, né? Quanto a gente é importante para você. Independente de qual é a pessoa que tá te ouvindo e tá ali com você naquele momento. Isso, assim, o que você está falando é muito gratificante, porque quando eu faço os vídeos, seja na área evangelística, seja para os meus clientes, eu faço com o intuito de trazer uma linguagem e aproximar eles desses vídeos. Então, quando eu chego e falo algo relativo a compliance, eu trago uma história, eu trago algo ilustrativo para que eles entendam a situação e ali eles possam aplicar, né? Seja na empresa, seja no meio social que eles estão. E para mim é muito importante essa sua fala, eu fico muito feliz. Mas é de coração, acho que assim, quando a gente vê alguém que conecta com o público, como você conecta, é muito importante, né? E falando em advogada, né? Como é que surgiu essa paixão, assim? Você fez, por exemplo, o direito, sempre foi sua vontade? Você chegou a fazer outra faculdade? Como é que foi? Não, desde pequena eu já tinha em mente que eu queria fazer a faculdade de Direito. Meu pai, no primeiro momento, queria que eu fizesse educação física, mas o meu sonho sempre foi fazer o direito. E diante dessas vontades que foram o meu pai com a educação física, eu sempre, né, veemente ali, quero direito. E ele falou assim: minha filha, faça o que você quer e seja feliz. E estou desenvolvendo uma área que eu gosto, que é a área do direito de compliance, que é a área do direito à saúde voltado para a pessoa com transtornos mentais. E nós
devemos florescer, né, aonde nós somos plantadas. E eu entendo que eu fui plantada nessa área do direito. E assim, eu vejo que você, o seu Instagram também mostra que você é uma pessoa que viaja muito, você estuda muito, você traz muitos conhecimentos. E assim, uma coisa que me chamou a atenção é um vídeo que tem no seu Instagram, que você mostra como tudo começou ali com sua mãe. Você pode falar um pouquinho pra gente? É, de fato é muito emocionante para mim, porque eu convivo com essa situação e essa patologia da minha mãe. Minha mãe hoje ela tem um problema psiquiátrico, né, que está sendo controlado diante a procedimentos e medicações. E quando eu me deparei com essa situação, de fato, o último surto que ela teve em 2013, nós, vimos o céu ficar de bronze, de fato. Porque só quem sabe o que é ter um paciente psiquiátrico em casa são os familiares e ele, obviamente. E diante disso, quando eu fiz esse vídeo, eu queria trazer às pessoas o conhecimento de fato que a patologia psiquiátrica ela atinge todos à sua volta, de forma direta ou indireta. E, em decorrência disso, eu fiz um projeto de lei que hoje já foi apresentado na Câmara dos Vereadores, está para votação. Fizemos, inclusive, uma audiência pública, que ali foram psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais que debateram sobre o tema, sobre a necessidade desse apoio, de fato, para as pessoas com problemas, né, com transtornos psiquiátricos, para os seus familiares e também para os agentes da saúde, né, que de fato eles estão nesse fronte. E agora, no dia 2 de julho, às 7 horas da noite, você não pode perder, lá na Assembleia Legislativa, nós vamos ter uma audiência pública debatendo sobre este tema. Agora, nós temos a oportunidade de informar a você, cidadão, a você que tem o intuito de poder ser um colaborador, um agente também de saúde, para poder, Carol, eu costumo falar o seguinte: cada um de nós podemos transformar o nosso meio. Verdade. Então, se Deus me proporcionou, ter essa experiência, né, com a situação da saúde da minha mãe, que eu floresça nisso, que eu promova algo que possa trazer bem-estar para as outras pessoas. E como fazer isso? Através da ferramenta que Deus me deu, que é o direito. Então, fazer esse projeto de lei, e desenvolvê-lo, hoje posso falar o nome do Pode, deputado? O claro. deputado Coronel Wellington, ele está promovendo essa audiência pública, ele viu o projeto, se apaixonou pelo projeto, pela causa que envolve. Hoje, no estado do Espírito Santo, são mais de 9% da população com problemas e com transtornos mentais. Sim. É muito sério, Carol. Hoje, se nós analisarmos, todos nós já passamos por algum episódio, seja de depressão, de ansiedade, né? Então, é algo que não é falado como deveria ser falado. A saúde mental, ela tá aí. Pessoas estão adoecendo, você, como tem o podcast, como teve esse reality show falando, né, do emagrecimento, o quanto que estar bem mentalmente ajuda a pessoa Com também perder certeza. peso, ela desenvolver outras habilidades, né? O autocuidado, se amar. Então, eu costumo falar que pessoas entram em algumas profissões aleatoriamente. Eu creio que no meu caso, o Senhor me colocou, Sim. de fato, para eu poder exercer algo, né, em prol das pessoas, em prol daquilo que eu acredito, né, que desenvolver uma profissão vai além de você estar ali em quatro paredes. Lógico, você precisa
conhecimento, buscar capacitação, se desenvolver, mas você precisa de ter empatia com o próximo, você precisa se conectar, né? De fato, você, o olho no olho, É você sobre isso. estabelecer. É sobre isso, é o que eu falei com você, né? Antes de você me contar sobre tudo, eu já te acompanho e você já conecta com as pessoas. Então você foi colocada ali certamente, né, Ai, que com o bom. dom de ajudar pessoas e você viveu isso. Então para você é mais fácil ainda, né? É, Assim, mais fácil que eu falo é para você compreender, para você estar vivenciando aquilo. Carol, isso é tão singular o que você está falando, porque quando algum cliente me liga e geralmente clientes psiquiátricos, poucos entram em contato conosco. Quem entra mais é a família. Então a família já entra desestabilizada emocionalmente. Então, eu entendo tudo que eles estão passando, eu entendo o processo inicial, eu entendo como por vezes, eles lidam com as transformações de humor, né, diante de uma depressão grave, diante de uma esquizofrenia, questões relativas ao burnout, que nós temos visto aí jurisprudências falando a respeito disso. Então, hoje, a minha dica é para qualquer pessoa que está nos vendo, se examine, procure ajuda, busque um profissional, seja um psiquiatra, um psicólogo, porque muitas pessoas ainda, Carol, têm um estigma: "Ah, eu não vou procurar um Eu não psiquiatra, eu não preciso. preciso". E todo mundo precisa, E todo mundo gente. precisa. Como é importante, a psicanálise. Eu fiz a psicanálise, quando eu fiz, a psicanálise, eu fiz com o intuito de me aprimorar mais, de entender mais sobre esse assunto, porque isso me ajuda na área do direito. Me ajuda eu entender o que a pessoa que está falando comigo, por vezes, ela está passando. E eu volto a falar, uma situação que é muito grave, que me chocou, eu recebi um cliente no escritório e esse cliente, ele narrava que estava sendo perseguido, que estava, correndo risco de morte, e eu prontamente o atendi. E diante da narrativa, do que foi falado, eu observei que ele ali estava com um pensamento psicótico, Sim. né. Até anteriormente, no podcast passado, eu mencionei sobre isso. E ali entramos em contato com a família, conversei com ele, não deixei ele sair daquela forma, é o olhar humanizado. Eu costumo falar, Carol, que na nossa vida nós não podemos olhar só para business, porque o dinheiro é algo que ele flui em decorrência do propósito. Verdade. Se eu faço algo que eu amo, se eu desenvolvo algo que eu amo, eu faço de forma fluida. Então isso, naturalmente, vai ser recompensado. É um princípio. É verdade. E eu fico vendo, assim, igual você falou, gente, o emocional é tudo. Tudo. Igual você falou do reality, nossa, no meu caso, tá? 80% meu era emocional. Às vezes eu não tinha vontade de comer e nem fome, mas eu precisava de beliscar o Porque tempo todo. porque, Ansiedade. e a busca, talvez, por algo que você nem sabia, mas que era compensado pela comida. E isso, por vezes, acontece em vários setores da nossa sociedade. A gente pensa e nós estamos, às vezes, atrelados a um nicho social e nós observamos que tem pessoas com depressão em grandes palácios, com vultuosas Uai, na quantias. internet mesmo, você vê aí, influencers, né, que a gente vê, assim, na matérias que faz um vídeo maravilhoso, não sei o quê, e logo depois se suicida. É. Tipo, ninguém imaginava que aquela pessoa ali estava com depressão. A saúde emocional, ela é fundamental, Carol, se nós entendermos, que é corpo, alma e espírito, nós vamos cuidar da nossa mente, nós vamos cuidar do nosso espiritual, né, nós vamos ali cuidar do nosso físico, e tudo alinhado começa a fluir.
De E a fato. gente, como é que é, gente? Você, um projeto de lei, você já imaginou quantas pessoas? Com certeza já vai estar um sucesso. Quantas pessoas você vai ajudar? Olha, Carol, assim, eu me emociono de fato, porque, eh, o intuito desse projeto nada mais é do que ajudar pessoas. Nada. Quem tá vendo a gente, ela não ganha nada por isso, tá, gente? Não. É porque às vezes as pessoas não têm conhecimento, ela tá ali porque ela ajudou, ela viveu isso, ela quer ajudar pessoas. Então, o projeto de lei, eu não ganho nada por isso, não ganho nada ela faz monetário, mas Ela eu ganha em ajudar, ela ganha nesse projeto que fala assim: "Caramba, eu Exatamente. consegui". E em poder olhar para uma família como, por vezes, a gente ajuda, pelo nosso ministério despertar e poder ouvir e falar assim: "Poxa, muito obrigada". Sabe, Carol, às vezes as pessoas elas precisam de tão pouco. As pessoas precisam ser olhadas, as pessoas precisam Um pouquinho de atenção, de né. atenção. Sabe por quê? Hoje o tempo tá tão contado. Hoje você doar tempo para a pessoa, você é doar amor. É você buscar empatia diante das mínimas coisas. E eu creio que esse projeto ele tem esse intuito de aproximar pessoas, desenvolver as habilidades também dessas pessoas, porque o apoio psicossocial ele ele trata do paciente em si, dos seus familiares e dos profissionais que o cercam de forma completa. É todo uma equipe, todo um conjunto. Exatamente, que vai, trazer atividades recreativas, que vai proporcionar também, momentos de educação à saúde mental, porque muitas pessoas, Carol, quantas vezes eu já ouvi falar: "Nossa, depressão é falta de Deus", quantas vezes eu já ouvi falar. Nós temos que entender que a depressão, ela tem fatores, podem ser fatores físicos, emocionais E e hormonais. espirituais também, pode. Lógico, espirituais, hormonais, Tem físicos. várias ali. Várias vertentes. Então, uma pessoa com déficit de vitaminas, ela pode ter ali uma depressão. Uma pessoa diante de um luto, ela pode Pode. ter uma depressão. Uma pessoa que está passando por problemas e tá, às vezes, buscando uma ajuda espiritual e ela não tá com força para caminhar, ela também fica, né, nessa condição atrelada ali à depressão. Então, a palavra é para você que conhece uma pessoa que talvez está passando por algum problema desse, procure um profissional, procure um médico psiquiatra, um psicanalista, um psicólogo, né. Hoje nós temos tratamentos, Carol, tratamentos inclusive que, são não hoje, usualmente, não são totalmente liberados pelos planos de saúde, porque eles colocam obstáculos, mas obviamente, por uma tutela de urgência, são liberados sim, porque o rol da ANS não é um rol taxativo, né, ele é um rol exemplificativo. Sim. Então, por exemplo, pacientes que têm uma depressão grave, como é um caso de uma situação de um cliente, foi a ele prescrito um medicamento chamado Spravato, né. E esse medicamento é um medicamento que, tem que fazer em âmbito ambulatorial e é um medicamento muito caro, muito oneroso, né. E, de pronto, o plano de saúde, ele não ele não aprova. Só que, com uma tutela jurisdicional, com uma tutela de urgência, há sim uma possibilidade de aprovação. Porque nós estamos falando de vida, saúde mental compromete sim a sua vida plena, o seu desenvolver, a sua vida com seu esposo, com seus Com filhos. certeza, tudo muda. E assim, e aí eu vendo isso que esse projeto, o que você faz, o que você ajuda, igual você fala, não é sobre
Nem é tudo é business, é tudo sobre outras coisas, sobre ajuda, né? Sobre o que você faz, o que você tá vendo, o que você vivenciou, o que você ajuda pessoas. Porque, como você falou, psicológico é tudo. A depressão, ela não tá estampada na cara. É. Muitas vezes a pessoa tá com depressão e nem sabe. Nem sabe. Muitas pessoas estão vivendo comportamentos que levam à reclusão, muitas pessoas estão vivendo uma bolha de sentimentos e que passa por vezes como uma pessoa que é metida, como uma pessoa antissocial. Não, mas é simplesmente uma pessoa que não está conseguindo conviver em público e ela se reclusa. Por isso que é importante todos nós vermos as pessoas à nossa volta, de fato, como você, família, você, mãe, você, pai. E hoje a depressão em crianças e adolescentes tem sido frequente. É necessário nós olharmos para as nossas crianças. E com certeza. E assim, agora dá um spoiler pra gente. Tem aí no dia 2 de julho. 2 de julho, às 19 horas, lá na Assembleia Legislativa, a audiência pública do apoio psicossocial a pessoas com transtornos mentais e seus familiares. Você não pode perder. Vem com a gente nesse dia. Será uma audiência pública que vai falar sobre a saúde mental. E também eu queria que você falasse as novidades para esse ano. Pode antecipar alguma coisa? Pode um pouquinho. No Despertai, despertai.es, o nosso ministério itinerante, esse ano está previsto também para julho, para a segunda quinzena de julho, a ida ao sertão. Nós vamos no Vale do Jequitinhonha levar um caminhão de doações. E é muito importante que, caso você queira ir conosco, caso você queira também ser uma das pessoas que patrocinam com algo, seja com a sua oração, seja com a sua doação, vai ser importante para nós. Como se quem quiser, que está assistindo a gente, quiser doar, faz como, doutora? Entre em contato com o Despertai. Lá, despertai.es, vai no nosso direct. Nós temos o escopo desse projeto que nós vamos fazer juntamente com a Casa de Oração Efraim, lá de Nova Carapina 1. Será, assim, poderoso. Vai ser um momento em que não só nós edificaremos pessoas, mas também edificaremos o templo do Espírito Santo, que somos nós. E outra coisa, Carol, que nós fizemos um projeto que terá o resultado deste projeto dia 12 de junho agora, dia 12 de junho. E qual é o condão disso tudo? Nós vamos fazer um sorteio. Na verdade, vamos pincelar alguns projetos que foram enviados para o Despertai e nós vamos abençoar com R$ 500. Olha que maravilha! Então, eu quero falar para você, ainda dá tempo. Você que tem uma igreja, você que tem um ministério itinerante, você missionário, você que quer contribuir de alguma forma e tem um projeto, tem que ter um projeto escrito. Ah, como assim, Larissa? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar um papel, uma caneta, você vai colocar o seguinte: eu tenho um projeto com jovens, olha, eu quero fazer uma vigília no dia tal, eu quero ter isso, vai fazer. E ali você vai mandar pra gente algo simples, nada rebuscado demais. Mas a gente queria que tivesse esse projeto, porque nós vamos escolher, né, dentre alguns que já estão sendo enviados, para nós abençoarmos e frutificarmos na vida de outras pessoas Olha também. que maravilha, gente! Então tá esperando o quê, né? Vai lá e só Manda no do direct. do Despertai. Qual é? Repete, por favor. @despertai.es. Você está intimado a mandar o seu projeto. Então é isso aí, gente. Não perde tempo. R$ 500 ajuda muito, né? Sim, lógico. Toda ajuda é muito bem-vinda. Então, para você que tá assistindo a gente aí, ó, ajuda também a despertar. Não é isso, doutora? É isso aí. E agora fala aí, você falou de novidades, falou. Agora fala um pouquinho de você.
né? Que você falou desses projetos, falou nossa, é muita coisa boa para acontecer. Mas fala um pouquinho, ó, Dia das Mães tá chegando. Dia das Mães está chegando. E você, eu queria falar um pouquinho de você como mãe. Eu vejo lá sua princesa ali, Eu né? tenho 2, eu tenho o O Isaac Isaac. e a Valentina. São as minhas riquezas, meus presentes de Deus. Eu gosto de fazer coisas simples com eles, né? Sentarmos, brincarmos de quebra-cabeça com a Valentina. Ela tá na fase do quebra-cabeça, ela tá amando essa fase. O Isaac já é nenenzinho, né? Ele tem 1 ano e 3 meses. Mas ser mãe me preenche, assim, de forma E sobrenatural. como é conciliar, né, a vida profissional e mãe? A gente sabe que a gente mulher, né, Mulher Maravilha, né, não é fácil. E a Não, gente consegue, porque a não é gente tem que ser ali presente o tempo todo. É criança na escola, é criança. Como você é. faz, sabe conciliar com excelência? Olha, eu tento, né. Não existe Mulher Maravilha, porque de fato são desafios, Sim. né. Nós temos que ser eu tenho que ser esposa, eu tenho que ser, mãe, eu tenho que, ser profissional com os meus clientes, né. O que eu priorizo? Eu tenho uma equipe, né, e essa equipe, graças a Deus, a gente é muito articulado, nós, desenvolvemos, o nosso trabalho de modo a eu ter tempo para fazer o que eu entendo como essencial também, que é a minha família. Eu não deixo de fazer e nem de, eh de sair com eles, de estar com eles, porque isso me motiva a poder, sabe, andar mais milhas. Então, de fato, eu não substituo o meu tempo com eles com o meu trabalho. Simplesmente eu distribuo, né. Tem situações que vão me demandar mais no trabalho. Aí, hoje eu não posso, minha filha, hoje a mamãe tem que ir para o trabalho, mas amanhã a mamãe vai fazer um programa só com vocês, né. Vamos ter o nosso momento a 2, eu e meu esposo, também que é importante. Sim, com certeza. Então, é tentar, fazer aquela, né, tentar desenvolver da melhor E forma. hoje, e vendo assim, você é uma mulher realizada, tanto como mãe, como esposa, no seu lado espiritual e no seu lado do trabalho, né. Hoje você se sente uma mulher realizada? Eu me sinto uma mulher realizada no sentido de, primeiro, Carol, de ter a presença de E Deus. sem Deus a gente não é nada. Sem Deus, nada disso é possível. Sem Deus, não é possível a gente ter uma família feliz. Sem Deus, não é possível nem nós estarmos aqui. Sim. Então, para mim, o que hoje é determinante para minha vida, em primeiro lugar, é a presença de Deus que estabiliza todo o contexto. Estabiliza a família, estabiliza os negócios. Então, isso me traz, a presença dele me traz uma certeza que, por vezes, sim, teremos adversidades, porque Claro. isso é algo, né, peculiar da vida, mas ter a presença dele é ter a certeza que, mesmo em meio à adversidade, ele está conosco, ele está nos segurando em suas mãos. Doutora, primeiro eu queria agradecer mais uma vez a sua presença, a gente poder conhecer a sua história de vida, que é linda, de você poder estar ajudando tanta gente, sabe? Porque assim, o que você faz é algo assim que mais Larissas por aí, né? Que existam mais pessoas assim, que ajudem os outros. A gente está precisando muito disso. A gente deixar de pensar um pouco no eu e ajudar o próximo, sabe? Acho que se a gente ajudar um pouquinho, sabe? Acho que o mundo seria diferente. E eu queria que você olhasse para aquela câmera e das mulheres que estão assistindo a gente, ou de uma pessoa que tá com depressão e não sabe como, sabe? De pedir uma ajuda, e hoje você ser nossa mulher, como eu falei, né? Claro que a gente tem desafios, a gente tem, mas você é uma mulher, como você tem a presença de Deus, tem sua família, tem seu trabalho, e você consegue ajudar tantas outras pessoas. Então eu queria que você finalizasse, mais uma vez, obrigada, gratidão. Obrigada, eu. E aquela câmera ali para as pessoas que estão assistindo a gente. Eu quero falar para você, mulher, que está nos vendo.
Não se cale diante da dor. Não vá para aquele quartinho escuro que por vezes você tem visitado. Entenda que você pode pedir ajuda, mas lembre-se que Deus em todo momento está com você. Deus colocou médicos da terra, psiquiatras, psicanalistas, mas eu tenho certeza que diante de tudo que nós falamos aqui, de tudo que foi apresentado, Deus é aquele que pode mudar a sua vida, mudar a sua trajetória, estabelecer um novo caminho para você, fazer com que as suas rotas sejam redirecionadas para você usufruir e viver o melhor de Deus na sua vida. Não se esqueça, você tem valor. Você é mais que vencedora. Ai, que maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada pela sua audiência, gente. E ó, não se esqueça aqui, ó, de ajudar, porque você pode, você deve, né? Ó, o Instagram tá aqui na telinha. É despertai.es. Não esqueçam de ir até lá, vejam os nossos trabalhos. De fato, nós temos algo entregado, algo para a sociedade, e isso me alegra muito. Muito obrigada, Carol. Obrigada eu. E assim, as portas abençoe. estão Tudo aqui de bom pra abertas. A gente vai você. estar lá acompanhando ela, maravilhosa, no dia 2 de julho. Ó, dia Combinado? 2 de julho, então. E lá na Vamos Assembleia. Vamos. Cola que é sucesso, Cola. cola no meu podcast. Yeah, yeah. Sucesso podcast, cola que é sucesso. Cola que é sucesso podcast, cola que é sucesso. Apresentação: Carol Camurugi.